Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos estar de pé. Nós oramos ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus, na Tua santa presença, para agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeste, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome. Senhor, nós somos muito gratos, Senhor, pelo Teu amor incondicional para com as nossas vidas, pela Tua salvação, pela Tua graça, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Senhor, pelas experiências, pela Tua palavra que tem nos moldado a cada dia, Senhor, pelo agir do Teu Santo Espírito em nós, nos guiando, nos consolando nos momentos de tristeza, nos orientando e nos direcionando nos momentos de dúvidas. E nós Te louvamos, Senhor, porque a nossa vida está nas Tuas mãos, ó Pai. E nós queremos pedir também ao Senhor que o Senhor nos perdoe, porque somos pecadores, reconhecemos isso, Senhor, que nada de bom há em nós. Erramos muito, Senhor. Muitas vezes erramos sem mesmo querer. Mas nós pedimos perdão, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor entregou o Teu único Filho, o Teu precioso Filho, para nos salvar, para nos perdoar. E é por causa deste amor maravilhoso é que nós estamos aqui nesta noite reunidos, tão somente para adorar o nome do Senhor. Por isso, Senhor, dá-nos a Tua bênção, que Teu Espírito Santo nesta noite possa visitar os nossos corações e possa o Senhor moldar em nós e colocar em nós a mente de Cristo, para que nós possamos a cada dia caminhar conforme a Tua vontade. É o que nós Te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Boa noite. Graças a Deus. Vamos derramar os pés de Jesus. Esse aqui, outra vez, a Tua santa presença, Senhor, é Deus.
aprendizado todos os dias. Expresse sua gratidão a Deus através dessa canção. Thank
na sua vida, Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Só Ele é toda a honra, é toda a glória, todo o louvor, todo o poder para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a estarmos em pé para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 14 e 15. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Só volta no 14 para mim, por favor. Vamos ler até a vírgula ali, todos juntos. O amor de Cristo nos constrange. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. E pedimos agora que teu Espírito haja nos nossos corações, na nossa mente, para que a tua palavra, ela caia no nosso coração, e que o nosso coração seja como uma terra fértil, Senhor, para que a tua palavra possa dar fruto, Senhor Deus. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nessa noite o que eu quero conversar com os irmãos, e o tema dessa mensagem é uma pergunta que eu vou fazer para todos aqui, inclusive para mim mesmo, que é: o que te move? O que tem te movido? O que te tem te impulsionado? O que te tem movido a tomar as decisões? O que te tem movido a sonhar, a trabalhar, servir, ou até mesmo vir e estar na presença do Senhor? O que te move? Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas são movidas por coisas que são equivocadas, por coisas que não edificam. E as pessoas são movidas por desejo de ter. Porque hoje as pessoas valorizam mais o que ter do que ser. Não é verdade? As pessoas hoje se vangloriam. Ah, eu tenho isso. Eu tenho aquilo. Ah, eu tenho aquilo outro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho uma conta bancária que está, sensacional. Eu tenho um carro que acabou de sair que ninguém tem. As pessoas hoje são movidas por isso. As pessoas são movidas por status. As pessoas são movidas por aquilo que as pessoas acham que você é, ou que nós somos, né? Bem, sabemos das redes sociais. Muitas vezes o que a pessoa é na rede social, na vida íntima dela, não é nada daquilo que ela é. Mas por quê? Porque ela é movida pelo que o mundo prega, por um status social, por uma vida de bem-estar, por uma vida de glamour, por uma vida de notoriedade. Mas outras pessoas são movidas por quê? Pelo medo. Assim como tem pessoas que são movidas pelo ter, pelo estar, e não pelo ser, tem pessoas que são movidas pelo medo. Medo de falhar, medo de sofrer, medo de ser rejeitadas. Quantas pessoas hoje não tiram a própria vida porque uma outra pessoa não curtiu o que você postou na sua rede social? Quem conhece pessoas assim? Eu conheci. E as pessoas são movidas a isso. Mas há também pessoas que são movidas por vaidade, movidas por orgulho, movidas por necessidade de aplauso. Né? Mas
Nós que já tivemos um encontro com Jesus, o nosso verdadeiro Salvador, nós não somos movidos por interesses pessoais. Muito pelo contrário, nós somos movidos por um coração rendido ao reino dos céus. E nessa noite, nós vamos entender alguns pontos para que o nosso coração ele permaneça sendo movido pelo amor que há em Cristo Jesus. E que nós não sejamos movidos pela nossa causa, pelo nosso próprio entendimento. Porque, diante de tudo aquilo que eu falei para os irmãos, Jesus morreu por isso. Ele morreu para te dar uma vida boa. Jesus morreu para nos dar dinheiro. Jesus nos morreu para darmos um status social elevado. Foi para isso que Jesus morreu? Não foi. Não foi para isso que Jesus morreu. Mas Jesus morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Foi para isso que Jesus morreu. E o sacrifício de Jesus não foi para que nós continuássemos vivendo as nossas próprias vidas. Não foi para isso. Porque quando nós tomamos as rédeas da nossa vida nas nossas próprias mãos, nós somos tudo aquilo que nós não deveríamos ser. Nós somos vaidosos, somos ignorantes, somos presunçosos, somos mentirosos, somos tudo aquilo que não deveríamos ser. Então, Paulo, quando ele começa falando ali no texto que nós lemos, ele mostra que agora ele vive uma vida transformada. E ele vai responder alguns questionamentos no texto que nós lemos, e os irmãos vão ver que a verdadeira motivação que deve estar no coração do homem deve ser servir a Jesus Cristo. Deve ser amar a Ele. Deve ser fazer a vontade do Senhor. Porque a motivação ela não pode ser algo imposto. Ela não pode ser algo que é obrigatório, é uma obrigação. Não é isso. Os irmãos estão aqui nessa noite por obrigação? Sim ou não? Não, nós estamos aqui porque nós amamos o nosso amado Salvador. Nós estamos aqui porque nós entendemos o verdadeiro amor que Deus tem por nós. Os irmãos não estão aqui para me agradar, e eu não estou aqui para agradar os irmãos. Eu estou aqui porque eu amo o meu Senhor. Os irmãos estão aqui porque amam o nosso Senhor. Então, quando nós somos verdadeiramente alcançados pelo amor de Cristo, nós não conseguimos viver mais para nós mesmos. Mas agora nós somos constrangidos, somos impulsionados a viver para Ele, a amar a Ele, servir por Ele e lutar pelas almas, a caminhar com os olhos na eternidade. Então, quando Paulo fala assim, o amor de Cristo nos constrange, a palavra constrange aqui não quer dizer vergonha, não quer dizer causar vergonha, mas ela no grego, ela significa mover, impulsionar, comprimir. E meus amados, quem tem um verdadeiro encontro com o amor de Cristo, ele é impulsionado por esse amor. Ele é comprimido, ele é constrangido a permanecer neste amor. Então eu reforço a pergunta: o que tem te movido? É o amor de Cristo? Ou ainda são os nossos próprios interesses? O que tem te movido? E a primeira coisa que eu quero falar com os irmãos aqui nessa noite é o quê? Nós somos movidos pelo que nós valorizamos. O homem é movido pelo que ele valoriza. E o que nós temos valorizado? Qual o nosso valor? A quem nós estamos dando valor na nossa vida? Eu vou pedir para projetar para mim Mateus 6:21, por favor. Vamos ler juntos? Leiamos. Pois onde estiver o seu tesouro,
ali também estará o seu coração. Então, o que nós temos valorizado? Qual que é o tesouro que está dentro do seu coração? Qual o tesouro que está dentro do meu coração? Porque a palavra do Senhor acabou de falar: aonde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, se nós falamos que Jesus Cristo é o nosso maior tesouro, louvado seja o nome do Senhor, o nosso coração está nele. Mas aí eu faço uma pergunta para os irmãos: por que muitas vezes nós valorizamos as coisas que não são do reino? Por que nós colocamos isso em primeiro plano? Por que Jesus é sempre o segundo plano das nossas vidas? Por quê? E essa pergunta eu não faço só para os irmãos, eu faço para mim também. Porque hoje as pessoas valorizam muito mais as conquistas materiais. Valorizam o que as pessoas pensam ao seu respeito. E isso tem movido as pessoas a buscar cada vez mais aprovação, sabe de quem? Das próprias pessoas. Mas é a aprovação de Deus. E o que Deus pensa a nosso respeito? Qual é o tesouro que está dentro do nosso coração? Porque se o nosso tesouro for terreno, nós só seremos movidos por questões terrenas, por coisas terrenas. Mas se o nosso tesouro for eterno, nós seremos movidos para as coisas do reino de Deus. Então, Paulo entendeu isso. Paulo, antes da sua conversão, ele era movido pelo quê? Pelo zelo religioso. Paulo entendia da lei. Ele conhecia a lei, vamos poder dizer assim, de capa a capa. Conhecia tudo. E ele dava mais importância ao que os fariseus importava do que aquilo que verdadeiramente Deus queria para a vida dele. Ele era movido pelo status da tradição. E quantos de nós ainda somos religiosos, vivemos uma tradição que não deveríamos viver? Quantas coisas nós somos resistentes a fazer pelo reino de Deus? Então Paulo, ele valorizava o reconhecimento humano, a religião, o poder que vinha da lei. Mas após o encontro com Cristo, tudo que ele valorizava, ele falou que ele considerava como nada, ou como esterco. Em Filipenses 3, 7 e 8 ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e a considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha só o entendimento que Paulo teve quando ele teve um encontro com Jesus. Tudo que ele conhecia, ele falou assim: eu não conheço nada, isso aí para mim é a mesma coisa que nada, não serve para nada, é esterco. Então tenha proveito. Então o que nós estamos valorizando hoje determina aquilo que nos move. Então que nós venhamos a colocar no nosso coração o tesouro maior, Jesus Cristo. Que nós venhamos valorizar as coisas do reino. A palavra do Senhor fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. A segunda coisa, o amor de Cristo nos move. A primeira coisa foi que nós somos movidos pelo que nós valorizamos. A segunda é, o amor de Cristo nos move. Então quando Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange, ele estava, como expliquei para os irmãos, ele estava querendo dizer que o amor de Cristo dominou a vida dele. Tomou conta, tomou controle da vida dele. Agora esse amor estava impulsionando ele
a viver para Cristo, a buscar as coisas do reino. Então, Paulo não estava falando assim, olha, eu não estou falando do meu amor para com Ele. Eu não estou falando do meu amor para com Cristo, mas eu estou falando do amor de Cristo para com a minha vida, que me impactou de maneira tão grandiosa, que passou a ser a principal força da minha caminhada. E meus amados, o amor de Cristo é a principal força da nossa caminhada. É por causa do amor de Cristo que nós não somos consumidos. É por causa do amor de Cristo é que nós temos a vida que nós temos, uma vida cheia de bênçãos, cheia de alegria. É por causa do amor de Cristo que nós estamos vivos, louvado seja o nome do Senhor. É isso que tem que nos mover todos os dias. Porque Paulo reconheceu que ele não merecia esse amor. E nós também não somos merecedores. Não somos merecedores do amor de Cristo. Mas lá na carta de João, ele vai falar assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes mesmo de nós existirmos. Ele escolheu a mim e escolheu a você para amar incondicionalmente, para te salvar, para mudar a sua história. Nós mesmos não podemos reescrever a nossa história, mas Jesus reescreveu a nossa história. Porque quando nós escrevemos a nossa história, o fim da nossa história é morte. É morte. Mas quando Jesus escreve a nossa história, o final da nossa história é vida. E vida eterna na presença dEle. Então, meu amado, minha amada, deixa Jesus escrever a sua história. Não tome as rédeas da mão de Jesus. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te mover. Lá em 1 Timóteo, Paulo vai falar a respeito dele mesmo, falando o quanto ele não merecia isso. Lá em 1 Timóteo 1,13, vai dizer assim: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Veja só a condição que Paulo se coloca. E nós somos os piores. Não somos diferentes. Mas Paulo entendeu que o amor de Cristo era necessário no coração dele para mover ele, para impulsionar ele. Que o amor de Cristo te impulsione a viver algo grandiosamente com o nosso Senhor. Te impulsione a viver com fé. Porque foi esse amor que entrou no coração de Paulo que fez ele suportar prisão, fez ele suportar perseguição, fez ele suportar naufrágio, açoites. Porque o amor de Cristo tudo suporta, tudo espera. E meus amados, muitas vezes nós reclamamos por uma luta que nós estamos passando, mas saiba de uma coisa: o amor de Cristo vai te fazer suportar isso. O amor de Cristo vai te fazer suportar. Porque é esse amor que vence tudo. Venceu até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa: a vontade de Deus nos move. Quando Paulo se converteu, os irmãos sabem qual foi a primeira pergunta que ele fez? Sim ou não? Não? Senhor, o que queres que eu te faça?
Quando ele teve um encontro com Jesus, e Jesus fala para ele: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele falou: Senhor, o que queres que eu te faça? E você já fez essa pergunta para o Senhor? Senhor, o que queres que eu te faça? Ou fazer a mesma pergunta que Isaías fez, dar a mesma resposta, aliás, que Isaías deu a uma pergunta que foi feita para ele, quando ele viu o Senhor, que foi perguntado a ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você já deu essa resposta? Você já perguntou ao Senhor o que quer que você faça? Porque a vontade de Deus, meus amados, é a nossa direção. O mundo, a direção que o mundo prega, sabe qual é? Siga o seu desejo, siga a sua vontade, siga o seu coração. Não é isso que as pessoas falam? Ah, o que está no seu coração? Siga ele. Mas o que a palavra fala a respeito do coração? Que ele é enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Olha só. E é isso que o mundo faz. E quantas pessoas têm dado ouvido a isso? Seguido o que diz o seu coração. E muitas vezes tem colhido frutos ruins. Ou às vezes nem feita a colheita, às vezes nem colhe nada. Mas, para nós, servos do Senhor, o bom é fazer a vontade dEle. Senhor, o que queres que eu te faça? Então a vida nossa como servos não é guiada por sentimentos, emoções, ambições pessoais, não é nada disso. E eu não estou querendo dizer aqui, meus amados, que nós não podemos ter posse, tá? Não confunda as coisas. Você pode sim, pode ser uma pessoa bem-sucedida, pode ter várias posses, pode ter dinheiro, não tem problema nenhum. Só que isso não pode ser o seu tesouro. O seu coração não pode estar nisso. Nós temos que fazer a vontade do Pai. Paulo se considerava um servo, submisso à vontade do Senhor. E eu faço uma pergunta: o que nós, como igreja, temos feito pelo reino de Deus? O que nós temos feito pelo reino? Ah, pastor, mas a minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo para nada. Mas será que você não tem um tempinho para mandar mensagem para um amigo seu, que está afastado do Senhor? Às vezes você fica 2 horas vendo o noticiário ali no X, no Instagram, e você nem vê o tempo passar. E às vezes para mandar uma mensagem, às vezes o que precisa para salvar aquela vida, ou dar uma palavra de consolo para aquela pessoa, basta apenas uma palavra. O que nós temos feito pelo reino? O que está te movendo a fazer algo pelo reino? Porque quando nós somos movidos pela vontade de Deus, nós temos propósito. Nós não ficamos andando em círculos. Não somos levados por modismo. Quantas igrejas têm sido levadas por modismo? Ah, mas isso é para salvar vidas, pastor. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que o modismo desse mundo vai salvar as pessoas? O que salva as pessoas é a palavra verdadeira. É aquilo que alcançou o nosso coração. É Jesus Cristo vivo atuando no meio da igreja. E isso é que salva. É isso que cura as feridas. É isso que resgata a vida do homem. Quando nós somos movidos pela vontade de Deus, nós suportamos a dor. Porque a vontade de Deus, nós não servimos ao Senhor para ter uma vida boa. Como eu já falei aqui várias vezes, o Evangelho não nos prometeu uma vida boa.
O Evangelho nos promete uma vida eterna na presença do Senhor. Mas não ache os irmãos que, nós vamos viver o Evangelho e agora nós vamos caminhar só em cima de rosa. Eu posso andar até descalço que não vai machucar meu pé. Muito se engana. Porque ao longo do caminho vai ter espinho. E você vai pisar e vai doer. Ao longo do caminho nós vamos chorar. Nós vamos sofrer. Muitas vezes nós não vamos entender nada. Mas ao longo do caminho Deus estará conosco. Jesus vai estar ao nosso lado. O Espírito Santo vai estar conosco para nos consolar nos momentos de tristeza. Alegrar o nosso coração. Jesus vai enxugar as nossas lágrimas. No momento da oração Ele vai estar pronto para te ouvir. Então seja movido pela vontade de Deus. Quando nós somos movidos pela vontade de Deus, nós caminhamos com firmeza. Não há dúvida no nosso coração. Mas há uma certeza no nosso chamado. Paulo viveu isso. Ele tinha certeza que, no entanto, ao fim da carreira dele, o que ele diz? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Então Paulo, ele entendeu que se ele fosse movido pela fazer a vontade de Deus, ele cumpriria o propósito de Deus na vida dele. Então busque a vontade, fazer a vontade de Deus. Seja movido por isso. Não busque a vontade de Deus por obrigação. E eu faço uma pergunta aqui para os irmãos. Você está buscando a vontade de Deus? Vou até reformular. Nós estamos buscando a vontade de Deus, mesmo que isso custe sacrificar os nossos planos? Ou você está colocando os seus planos à frente da vontade do Senhor? A compaixão pelas almas nos move. Paulo era movido pela compaixão pelas almas. E a palavra grega aqui que ele usa, que para nós é compaixão, ela significa literalmente ser movido nas entranhas. É um sentimento profundo. Vai muito além. É o desejo ardente de aliviar o sofrimento e salvar. Então a compaixão verdadeira não se limita somente em sentir. Mas a compaixão verdadeira, ela te move, te leva a agir. Lá em 1 Coríntios 9, 19, diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não estava debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não estivesse livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só, Paulo, ele fez tudo isso por amor às almas. Ele foi atrás das almas que estão perdidas. E ser movido pela compaixão nos faz isso, nos tira da zona de conforto. Agora veja só os irmãos, Paulo cruzava os mares, ia para cidades, entrava em cidades hostis, muitas vezes. Às vezes sofria risco de vida. Havia perigo para morrer,
mas ele fazia isso por amor às almas. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite, nós estamos preocupados com as almas que estão perdidas lá fora? Nós temos compaixão dessas vidas? Nós temos sido movidos a isso? Porque ser movido pela compaixão nos leva a ver as pessoas como Deus vê. Porque o mundo olha para as pessoas com desprezo. Ah, esse não tem mais jeito não. Esse daí, pode deixar de lado. Mas imagina se Deus fizesse isso conosco. Aonde estaríamos nós? Seja movido pela compaixão. Porque nós não devemos enxergar as almas lá fora como o mundo enxerga, mas nós devemos enxergar como Deus vê. E Deus vê como uma alma preciosa para Ele. Que sejamos nós a fazer o ID. É responsabilidade nossa. É responsabilidade minha. É responsabilidade dos irmãos. Se mova pela compaixão. Nos leva a pregar com paixão. A pregação não é dada só ao pastor. A palavra fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É nossa responsabilidade falar do que Cristo fez por nós. É nossa responsabilidade. Paulo não fazia isso por obrigação. Ele fazia isso porque ele estava impulsionado pelo amor de Cristo. O amor de Cristo o constrangeu tanto que ele foi impulsionado a fazer isso. Eu quero que as pessoas vivam a mesma coisa que eu tenho vivido. Eu quero que as pessoas tenham a mesma experiência que eu tive. Meus amados, quantos parentes nossos estão afastados da presença do Senhor, porque nós não falamos do Senhor para eles? Ah, pastor, mas a palavra fala que o profeta não tem honra na sua própria terra. Não é esse o sentido da palavra. Fale do amor de Jesus para os seus parentes, para os seus amigos. Você ainda se move pelas almas que estão perdidas? Você tem se movido para isso? Nós já choramos recentemente por alguém que está longe de Cristo? Paulo, ele foi movido por isso, porque ele sabia o destino das pessoas. Nós também sabemos o destino daqueles que não servem ao Senhor. Sabemos ou não sabemos? Sabemos ou não sabemos? Sabemos. E nós queremos que essas pessoas vão para este lugar? Certamente que não. Porque se nós queremos, nós não estamos vivendo igreja. De forma nenhuma. Seja movido pela compaixão. Para encerrar, a esperança da glória nos move. Paulo, é interessante que ele vivia com os olhos na eternidade. A glória futura era combustível dele. E ele era movido por isso. Ele dizia que os sofrimentos, que era tão presente na vida dele, não importava. Mas o que importava para ele era estar com Cristo na eternidade. Então, ele tinha no seu coração a esperança da glória eterna. E eu pergunto para você, você tem essa esperança viva no seu coração? Você tem se movido por isso? Nós temos nos movido pela glória eterna? Ou nós temos vivido como se tudo fosse terminar aqui? Ou nós temos vivido como se, aqui já está bom, está tudo certo, eu vou parar por aqui mesmo, está tudo tranquilo.
Meus amados, Paulo não viveu para permanecer nessa terra. Nós estamos aqui só de passagem. O nosso lugar não é aqui. A nossa vida não é aqui. Ter a certeza, ser movido pela esperança da glória, é ter a certeza que Jesus Cristo voltará. É ter a certeza que quando Jesus voltar, nossos corpos serão transformados. É ter a certeza que nós viveremos com Ele e receberemos dele a herança eterna. Isso tem te movido? O próprio Paulo declara lá na carta aos Colossenses: Cristo em nós, a esperança da glória. Seja movido por isso. Paulo era movido por isso. Ele não vivia pelo que os olhos dele via, mas ele era movido pela fé. Meus amados, que a nossa motivação, que aquilo que nos move, comece no amor de Cristo. Que o amor de Cristo nos faça mover, para que você seja movido pela vontade de Deus, para que você seja movido pela compaixão pelas almas, para que você seja movido pela esperança da glória. E quando eu falo se mover, é você ter motivação para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, meus amados, o que te move? O que te faz acordar de manhã? O que te faz você viver? Não precisa responder para mim. Responde para você mesmo. O mundo vive totalmente sem esperança, porque é movido pelas coisas desse mundo. Como eu citei no começo da mensagem, é movido por egoísmo e tantas outras coisas. E quando nós perdemos a motivação, quando nós esfriamos no amor, nós paramos de nos mover. Nós não temos força para perseverar. Então que o amor de Cristo te mova. Que a vontade de Deus te mova. Que o amor pelas almas, a compaixão pelas almas te mova. E que a esperança da glória te mova. Essa semana nós temos visitado os lares, né? E eu confesso que há uma preocupação no meu coração, porque até agora poucas pessoas me procuraram a respeito disso. E eu fico preocupado. O que está te movendo? Ser crente não é só simplesmente vir aos cultos. Não é isso. A nossa vida não é só aqui. Antes fosse, que maravilha que seria, não é verdade? Seria muito bom. Mas nós temos os nossos afazeres, os nossos trabalhos. E aí na quarta-feira eu levantei pela manhã e falei assim: Senhor, eu preciso de uma palavra para a igreja, uma palavra para mim também. Porque, Senhor, será que nós não estamos nos movendo conforme o Senhor deseja? Será que nós estamos estagnados, estamos parados, achando que estamos nos movendo, mas nós não estamos nos movendo?
E aí então, eu acabei de orar, o pastor Rodrigo colocou um vídeo no nosso grupo lá. E esse vídeo falava que hoje as pessoas são movidas a estarem aonde está por questões humanas. Ah, eu vou porque eu gosto do Marcelo. Eu vou porque eu gosto do pastor Eric. Eu vou porque eu gosto do pastor Carlos. Não. Eu sou tão falho quanto qualquer um. Eu sou um homem simples. Eu sou pior do que os irmãos. E no céu não entra cargo. No céu entra pessoas valentes, que amaram o Senhor sobre todas as coisas. E as pessoas são levadas a isso. Só que o final desse vídeo, a mulher fala da decepção que as pessoas colhem com isso. Porque quer queira, quer não, uma hora ou outra o homem vai te decepcionar. Porque nós não somos perfeitos. E aí o pastor Rodrigo mandou esse vídeo. E o Senhor já tinha falado no meu coração assim. O Senhor tinha feito uma pergunta para mim. Ele falou assim: o que o seu coração ainda arde? O que te faz o seu coração arder? O que está fazendo o seu coração arder ainda? E quando eu vi aquela mensagem, eu falei: meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. O meu coração tem que voltar a arder. Eu tenho que me mover. E aí mais tarde eu fui trabalhando, conversando com uma irmã. Ela pega e fala assim: pastor, é uma verdade. Só que eu levanto todos os dias, eu me pergunto assim: o que me move? Na hora eu não tive dúvida. Senhor, é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós nos movamos. O que nos move, meus amados? Nós podemos dizer com toda certeza: o amor de Jesus nos constrange. É Ele que nos impulsiona. Que nós sejamos tomados por esse amor, para fazer a vontade de Deus. Nós não somos só mais uma igreja dentre tantas outras que tem por aí. Não, nós não somos. Nós somos uma igreja que amamos ao nosso Deus. Nós temos que amar o nosso Deus sobre todas as coisas. Eu sei que os irmãos têm as suas vidas particulares, está tudo certo, eu também tenho. Eu estudo, eu tenho família, eu trabalho. Mas, meus amados, quando é para fazer a obra, vamos fazer. Vamos fazer com alegria, com dedicação, com louvor e adoração ao nome do Senhor. Nós somos como Paulo, não éramos merecedores disso, mas Jesus nos amou primeiro. Então que nós sejamos movidos por esse amor. Que nós sejamos movidos por esse amor. Olhe para dentro de si mesmo. Veja onde foi que você parou de se mover. E fale com o Senhor: Senhor, tira isso de mim. Eu quero me mover. Eu quero ser movido pela sua vontade, pela compaixão, pelas almas, pela esperança da glória que há de vir. Eu quero ser movido por isso, Senhor. Que esse desejo arda no seu coração, arda no meu coração. Meus amados, o Senhor tem uma bênção para essa igreja. Eu não tenho dúvida disso, jamais duvidei. Jamais duvidei. Mas o Senhor quer nos preparar para isso. Enquanto nós não estivermos preparados, o Senhor não vai mandar aqueles que têm que salvar. Então que nós sejamos movidos por esse amor. Amém. Vamos estar de pé. Graça sobre graça. Deus. O amor de Deus.
A palavra que nós lemos fala que, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Todos morreram, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais por si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo aqui ele já não estava vivendo mais por ele mesmo, mas eles estavam vivendo agora por Cristo. É tudo por ele. É tudo para ele. Nós não vivemos para a nossa glória, mas nós vivemos para a glória do nome do Pai. Aleluia. Para a glória de Jesus. Que você seja impulsionado, que você não resista isso. O amor de Cristo é irresistível. Quando ele alcança o coração do homem, o homem não consegue resistir. Então, se tiver alguma resistência no seu coração, não resista. Deixa Deus tomar conta do seu coração. Deixa o amor de Cristo transbordar na sua vida, para que você possa ser movido por isso. E foi por isso que Paulo se moveu. E é por isso que essa igreja está se movendo, pelo amor de Cristo no nosso meio. Que nós venhamos não falar da boca para fora, mas nós venhamos a viver isso diariamente. Que nós possamos falar assim: olha, o amor de Cristo, ele me constrange. Ele me impulsiona. O amor dele é irresistível. Eu não posso mais largar esse amor, porque esse amor me fez muito bem. Esse amor me salvou, mesmo ainda estando afundado no pecado. Mas Jesus foi lá com teu amor e nos tirou do pecado. Aleluia. E agora nós estamos na presença dele. Que esse amor possa te fazer mover. Que a vontade de Deus possa te fazer mover. Que o amor pelas almas perdidas possa te fazer mover. E que a esperança da glória eterna possa te fazer mover. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor resgate em nós o teu amor, Senhor meu Deus. Senhor, nossa vida tem sido tão corrida, Senhor. Tantas provas, tantas lutas. E muitas vezes nós achamos que nós não vamos nem conseguir, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, nós esquecemos deste amor incomparável. E às vezes não é nem por querer, ó Pai, mas é porque muitas vezes nós pensamos em nós mesmos. Mas nós queremos dizer nessa noite, Senhor, toma o nosso coração, Senhor. Que o Senhor reacenda a chama no nosso coração, ó Pai, para que nós sejamos movidos pelo teu amor. Que nós sejamos movidos a fazer a tua vontade. Que nós sejamos movidos, Senhor, pela compaixão das almas que precisam ser resgatadas, Senhor. Que nós possamos ser movidos pela esperança da glória eterna. Senhor, faça isso brotar no nosso coração. Que essa chama se reacenda e jamais venha se apagar, Senhor. Mas que nós possamos nos lembrar todos os dias que nós abrimos nossos olhos, que o teu amor nos constrange, que o teu amor nos impulsiona, que quando nós formos perguntados o que nos move, nós possamos dizer: Jesus Cristo nos move pelo seu amor. Por isso nós oramos ao Senhor e pedimos a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Se meu Deus, alguma alma ferida, o Senhor cura nessa hora. E se há falta de perdão, o Senhor nos perdoe. Mas que nós possamos viver, Senhor, verdadeiramente conforme a tua vontade, ó Pai. É o que nós oramos a ti, Senhor, e suplicamos a tua bênção sobre nós. Pois em teu nome, Senhor, nós dizemos que a graça
maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a tua igreja aqui reunida e sobre todos os teus servos, Senhor, que estão espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Só alguns avisos rapidamente.